sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de Ruth. Você pode abrir comigo lá em Ruth 2. Na verdade, hoje eu não vou ler nenhum versículo específico, eu vou te explicar um pouco da história de Ruth, mas eu quero te convidar para quando terminar esse devocional, você abrir ali em Ruth 1, Ruth 2, 3, conta uma história muito linda de Ruth e sua sogra Noemi. Aqui em Ruth 2 vai dizer a história de Ruth que ficou viúva e foi morar com a sua sogra Noemi. Após a morte do seu esposo, então vieram algumas necessidades, entre elas necessidade financeira. Então Ruth ela foi trabalhar para o sustento dela e da sua sogra, né? Ela foi trabalhar para poder também ter uma ajuda para dentro de casa. Então foi trabalhar numa fazenda cujo dono era Boaz, né? Ela foi lá recolher as espigas lá na fazenda de Boaz, até o momento em que Boaz vê ali Ruth, ele observa, ele se atenta que existia uma moça ali arrancando aquelas espigas. Ele pergunta para um dos seus empregados quem é ela, né? Até que eles se conhecem. E no resumo da história para vocês, Boaz ele se casa com Ruth, ajuda Ruth e Ruth também ajuda sua sogra, né? Boaz ele teve um ato de amor ali quando ele soube da história de Ruth e tudo que ela estava passando. E aqui na história de Ruth, Boaz e Noemi, a gente vê o amor em ação. Então Boaz ele entrou na vida de Ruth e resolveu ajudá-la sem ao menos conhecê-la direito. Essa história ela vem nos mostrar que o amor ele não é só um sentimento, o amor ele é uma ação. Então Boaz ele viu uma necessidade e ele veio como provisão na vida delas, né? E a história conta que Ruth estava trabalhando quando Boaz a percebeu. Boaz ele teve o olhar de amor, de compaixão e de solidariedade sobre a vida de Ruth. Um olhar que Deus tem com a gente. E hoje o Senhor quer nos ensinar a gente olhar para o outro, assim como Boaz olhou para Ruth. Não digo com o olhar de homem para mulher, que a gente possa entender, com o olhar do amor em ação mesmo, se atentar à necessidade do outro, se atentar com aquele olhar, sabe, perceptivo ao que o outro está precisando. Quero contar para vocês rapidamente aqui um testemunho. Eu trabalhei muito tempo numa empresa em que eu não conseguia ir almoçar em casa porque o meu intervalo era muito pequeno, eram 20 minutos que eu tinha de almoço. Então eu chegava às 8 da manhã, almoçava em 20 minutos e saía de lá às 6 da tarde. Então eu precisava do meu almoço, do meu café da manhã e do meu café da tarde. E começou a ficar pesado para mim levar todas essas refeições, né? Então eu lembro que eu já ia com o café da manhã tomado, levava o meu almoço, mas eu não fazia o café da tarde durante um período porque começou a ficar muito apertado para mim. E uma colega minha de trabalho, eu lembro que ela observou que eu não estava tomando café todos os dias. E ela me perguntou, por que tu não está trazendo café? Ela perguntou para mim. E eu disse para ela, olha, ficou meio apertado, mas assim que eu saio daqui, eu tomo um café na minha casa. E ela, sem me expor, sem me envergonhar, ela começou a trazer uma porção maior para ela do café. Ela teve um olhar de amor comigo. Ela percebeu a minha necessidade ali e ela me ajudou. Ela fez aquilo que Jesus faria, com certeza. Ela teve um olhar que talvez os meus colegas não tiveram. E eu tenho um coração até hoje muito grata a ela pelo que ela fez por mim. Porque durante um período difícil que eu passei na minha vida, ela teve esse olhar de compaixão. E eu lembro que ela, sem querer me constranger, ela dizia, olha o que eu trouxe para mim, tu não quer um pedaço? Ah, olha só, eu trouxe um café a mais, eu trouxe um pedaço de bolo a mais. E ali eu entendi o amor de Deus comigo, porque através da vida dela, Deus estava cuidando de mim. Então aquela pessoa ela foi usada por Jesus no momento mais difícil da minha vida, talvez ali. E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Eu tenho certeza que Cristo usou ela naquele momento para me ajudar. Então, olhando essa situação, eu percebo o quanto Deus quer que nós estejamos atentos um ao outro, ao próximo. Sabe, muitas vezes nós vivemos em função dos nossos próprios interesses e nós não temos nem tempo, nem vontade e nem disposição para olhar para o outro com um olhar de cuidado.
a gente não consegue olhar para o outro com o olhar de compaixão e nem com o olhar de amor que Deus nos ensina. E eu acho bem interessante nessa história de Ruth, é que quando Ruth foi abençoada, ela não reteve a bênção só para ela. Ela vai lá e compartilha com a sua sogra Noemi. Então, sabe o que isso mostra? Que quando o Senhor nos abençoa, a gente não tem que reter a nossa bênção. Eu lembro que quando o Senhor começou a me abençoar, eu comecei a pedir para Deus, Senhor, me dá um olhar como tu tem. E como a minha colega teve comigo, deixa eu perceber ao meu redor quem está precisando de uma ajuda. A importância de a gente não reter a bênção. Sabe, se hoje Deus tem te abençoado a ti, talvez financeiramente, ou alguma área da tua vida, Deus tem te abençoado mais do que alguém que está próximo de ti, por que não ajudá-la? Por que não pedir para Deus, Senhor, me mostra as pessoas que estão ao meu redor e que o Senhor quer que eu tenha esse olhar de compaixão e ajude. Até mesmo, querido, porque o mundo dá voltas. E hoje pode ser tu ajudando e amanhã pode ser que tu esteja precisando ser ajudado. Então, quando o Senhor ele nos abençoa, é para que a gente derrame a bênção também sobre a vida do outro, entende? Mas o que nós precisamos é pedir para o Senhor um olhar como o dele. E essa manhã eu vim te dizer, será que você não pode hoje ser a bênção na vida de alguém? Aqui, na história de Ruth e Boaz, a gente vê o princípio da doação, o princípio da generosidade e o princípio da compaixão. Olha o que diz lá em Lucas 22, a gente vai ler rapidamente aqui juntos, você pode abrir aí. Lucas 22, nós vamos ler o 26 e o 27. Lucas 22, abra comigo bem no comecinho da Bíblia, no começo do Novo Testamento. O 26 e o 27 vão dizer assim, ó. 26 e 27. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante é dar do que receber. Quem é mais importante é o que está sentado à mesa para comer ou o que está para servir? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Então o Senhor está dizendo aqui, maior entre vocês, maior entre nós é aquele que serve o outro. Que bom que nós temos hoje o privilégio, às vezes, de ajudar e de não ser ajudado, não precisar ser ajudado. Mas talvez essa história um dia mude. Então, querido, peça para o Senhor te dar orientação, sabedoria e mostrar pessoas que ao teu redor, quem sabe, estão precisando de uma ajuda, de uma bênção que está na tua mão e tu está aí retendo, achando que é para ti, mas o Senhor derramou sobre ti para que tu derrame sobre o outro. Então sirva com aquilo que Deus tem te dado. Use o que você tem para abençoar o outro, seja financeiramente, seja ministerialmente, seja com os teus dons, com a tua empresa, sabe? Seja dentro da tua casa. É tempo de nós entendermos que tudo que Deus nos dá, que todas as bênçãos que vêm sobre nós, é para ser derramado sobre o outro. Tu entende que a intenção de Boaz foi abençoar. Mas depois ali ele se casa com Ruth e pode ter certeza que ele também foi abençoado. Ele não fez isso para ser abençoado, mas o Senhor ele tem uma recompensa para aqueles que são generosos. A generosidade ela é um círculo, é a lei da semeadura, é a lei do retorno. Então você não faz por isso, mas é uma consequência. Tudo na nossa vida tem consequência. Então que o Senhor nessa manhã nos ajude a amar em ação. Porque ninguém tem tanto que não precisa receber. E ninguém tem tão pouco que não precisa ser ajudado. Amém? Eu quero te convidar a orar essa manhã, fechar os teus olhos. E se talvez o Senhor já estava falando contigo em relação a alguém, o Senhor já estava mexendo no teu coração para que tu ajudasse alguém, te dando um olhar de generosidade, essa manhã o Senhor veio te confirmar com essa palavra. Então que tu possa fechar os teus olhos e nós vamos orar juntos. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado pela vida de Ruth, de Boaz, Pai, que nos ensinaram tanto nessa manhã. Nos ensinaram, Pai, o princípio da semeadura, Pai, o amor, Pai, que é muito mais do que um sentimento, mas que é uma ação.
Que quando nós somos generosos, Pai, nós fazemos a Tua vontade aqui na terra, Pai, porque o Senhor sempre foi generoso. O Senhor sempre foi misericordioso, Pai, então tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daqueles que têm passado necessidade, Pai, que Tu venha alcançar com a Tua graça e que Tu venha usar pessoas para abençoá-los, Pai, em nome de Jesus, Pai. E aqueles que estão aqui ouvindo essa live, Pai, passando por um momento de abastança, Pai, que eles venham entender que a bênção foi nos derramada para derramar sobre o outro. Vai nos mostrando, Pai, as pessoas que o Senhor quer que nós ajudamos também, Pai. As pessoas que Tu quer que nós olhemos como Tu olha, Pai. Que nós amemos como Tu ama, Pai. Que nós possamos ajudar como Tu tem nos ajudado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe com essa palavra e até amanhã no nosso devocional.